pessoal do quinto ano, tudo bem? Nós vamos dar início à nossa aula de História e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o domínio espanhol e as invasões holandesas, certo? Pois é, o Brasil por um período ficou aí sob o domínio espanhol, mesmo sendo colônia de Portugal, e nós vamos entender por que isso aconteceu. Dom Sebastião era rei de Portugal em 1578 e ele desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir. Essa batalha, gente, foi considerada uma cruzada. Era aquelas batalhas que eram incentivadas pela igreja, certo? E aí os portugueses foram derrotados pelos mouros e o trono português ficou sem rei. Por essa razão, o cardeal Dom Henrique, substituiu aí Dom Sebastião, tá? Em 1580, Dom Henrique faleceu e novamente o trono português ficou sem rei. E após disputas, para ver quem seria o rei de Portugal, o reinado de Portugal ficou aí com Dom Filipe II, que também era rei da Espanha. Dom Filipe II era sobrinho neto de Dom Henrique, mas ele assumiu também o trono de Portugal e governou os dois países aí por cerca de 60 anos. Bom, os portugueses já tinham um bom relacionamento com os holandeses, porque Portugal fazia comércio com a Holanda, que refinava o açúcar brasileiro. Já os espanhóis eram inimigos dos holandeses. Isso porque a Holanda, antes sobre o domínio da Espanha, declarou sua independência. Por essa razão, Filipe II proibiu os holandeses de explorar o açúcar na América, certo? E aí o domínio espanhol, começou a trazer as consequências para o Brasil. Entre elas se destacaram aí as invasões do nosso território por holandeses na Bahia e em Pernambuco. E os ataques ingleses limitaram-se a saques contra alguns pontos do litoral, que não resultaram em uma ocupação muito duradoura, tá bom? As invasões holandesas foram as mais importantes, ocuparam por muitos anos extensas regiões do nordeste do Brasil. Os holandeses deixaram profundas marcas em nossa história, por isso que nós vamos ver mais detalhadamente essas invasões. Bom, então vamos lá, os holandeses na Bahia, o que aconteceu na Bahia, gente? Nós ficamos sabendo, os brasileiros, os portugueses, os espanhóis que estavam aqui sobre o comando, ficaram sabendo bem antes que os holandeses iam invadir a Bahia. Então, teve toda uma preparação, O governador-geral Diogo Mendonça Furtado tomou as providências possíveis para ganhar aí dos invasores. Só que aí, gente, o que aconteceu? Os holandeses, eles demoraram a chegar, eles não chegaram rapidamente. E aí foi esfriando os preparativos, Então, vamos dizer que eles baixaram a guarda aqui no Brasil. E aí, quando finalmente os holandeses chegaram, em 9 de maio de 1624, tinham 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos, em Salvador. A resistência, revelou-se insuficiente. Então, o bispo da cidade, Dom Marco Teixeira, comandou os moradores desesperados para o interior e os holandeses conquistaram Salvador. Tomaram 8 navios e desses 8 navios eles incendiaram 7, foram bem cruéis aí. E a esquadra era comandada por Jacob Wilkes e transportava armas, marinheiros, muita coisa nesse sentido, e mais de 1.600 homens. As tropas holandesas eram comandadas por Johan van Dorf. Nós temos aí uma imagem, uma planta, na verdade, da Bahia na época, gente? E aí, Dom Marco, organizou uma resistência sobre os invasores. Mas agora, o que eles fizeram? Eles começaram, como eles viram que as forças portuguesas não eram suficientes, começaram a atacar frontalmente os holandeses. Eles organizaram guerrilhas, por meio de emboscadas, ataques surpresas, certo? Os portugueses obtiveram bons resultados em ataques comandados por Francisco Padilha, John Vardotti,
que foi nomeado governador da Bahia, chegou a morrer degolado, né? John Varndorf, lembrando aí a vocês, era o que comandou a invasão holandesa. E ele foi nomeado governador da Bahia. E nesses ataques surpresa, ele acabou sendo, né, degolado. Só que a situação dos invasores era cada vez pior. As emboscadas praticamente os confinavam a Salvador. Eles não conseguiam sair de lá para nada, né? Mas eles também conseguiam ser abastecidos pelo mar, porque nós vamos ter que lembrar que era por onde chegavam aí as frotas, certo? No final de março de 1625, chegou o auxílio pedido à Espanha. A Espanha enviou aí uma frota de 52 navios, comandada por Dom Fradique de Toledo, certo? E aí foi, né, o fim para os ocupantes holandeses. Eles desistiram de lutar em 1º de maio de 1625, quando o seu governante, né, da época, Hans Kieft, rendeu-se, tá bom? Já em Pernambuco, né, era uma situação... Pernambuco, gente, o açúcar estava dando um lucro fabuloso, né? Vocês lembram que essa questão do açúcar em Pernambuco vem aí desde as capitanias. A capitania de Pernambuco foi uma das que obteve sucesso devido ao açúcar. E o lucro era fabuloso. Como os holandeses não podiam mais negociar com os portugueses por causa da Espanha, eles resolveram atacar novamente o Brasil. E em 1630 eles tomaram as cidades de Recife e Olinda, né? O governador de Pernambuco, Matias Albuquerque, fugiu para o interior, fundou um arraial de Bom Jesus no sítio de Trindade, em Casa Amarela, de onde, né, ajudado por alguns índios e escravos, conseguia, né, emboscar e combater os invasores. E ajudado aí por Domingos Fernandes Calabar, conhecedor profundo daqueles lugares, os holandeses conseguiram conquistar toda a região. Matias de Albuquerque deixou o arraial e foi combater em Alagoas. Ao passar por Porto Calvo, né, conseguiu prender Calabar e mandou enforcá-lo. Em seguida, veio a Holanda para governar as terras conquistadas. Veio da Holanda o alemão Conde João Maurício de Nassau, durante o seu governo, e o Recife, chamado de Mauritshuis, tornou-se a capital do Brasil holandês, né? Ele tornou-se aí Pernambuco na capital. Fatos que marcaram o governo: ele criou orfanatos e hospitais, investiu em redes, artes e ciências, permitiu casamento misto, permitiu liberdade religiosa. Ele fez um bom preço para o açúcar, né? Então, até que fez umas coisinhas bacanas. A presença de Nassau no Nordeste foi importante para a cultura brasileira. Vieram várias pessoas, né, com diversas especializações, como os pintores, os astrônomos, naturalistas, cartógrafos, biógrafos, né? Nós temos aí listados alguns nomes, certo? Além de muitos judeus também que vieram, viu, gente? Durante o domínio holandês vieram muitos judeus, né? E ganhou um destaque aí o Rabino Isaac Aboaf, certo? O primeiro das Américas, tá? Bom, durante o governo de Nassau, Olinda foi reedificada e Recife embelezou-se com a construção dos palácios de Friburgo e de Boa Vista, e além de pontes, canais, museus e um observatório astronômico. Nassau conseguiu assinar um tratado de paz com Portugal, que só foi possível com o fim da União Ibérica, em 1640. No entanto, a Holanda começou a cobrar juros altos, porque os empréstimos que havia feito aos donos dos engenhos, e Nassau discordava das ordens que recebia da Holanda. E aí, em 1644, recebeu outra ordem: sair, né, entregar o cargo de governador e voltar para a Europa. A partir daí foi reiniciada a luta contra o domínio holandês. Essa luta ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. E juntos, portugueses e brasileiros, brancos, negros, indígenas, conseguiram derrotar aí os holandeses, tá? Chefiados por João Fernandes Vieira, tinham como principais lideranças o paraibano André Vidal de Negreiros, o negro Henrique Dias, Martins Soares
e o indígena potiguar Felipe Camarão. Gente, não precisa se preocupar aí, né, em decorar esses nomes, é bom que vocês entendam o contexto, tá bom? O governo português, né, firmou aí com os holandeses um tratado de paz por 10 anos e não pôde oferecer aos revoltosos do Brasil, pelo menos oficialmente, recursos necessários para que eles conseguissem seu intento. O primeiro combate ocorreu no Monte das Tabocas, certo? E no dia 19 de abril, as tropas libertadoras venceram a primeira batalha nos Montes Guarapés. Os holandeses ficaram cercados no Recife, sendo abastecidos por navios que vinham da Holanda. Em 19 de fevereiro de 1649, teve outra batalha nos Montes Guarapés, né? As lutas prosseguiram durante 5 anos, gente, e foram sangrentas, né? Sempre morrem muitas pessoas nessas batalhas. Em 28 de janeiro, houve então a entrada no Recife de André Vidal e de Negreiros Francisco, recebendo aí a cidade do mestre de campo Chicope para o cumprimento de condições de capitulação, ou seja, um acordo de paz e a retirada de tropas holandesas do Brasil. Ainda temos uma imagem, né, da Batalha dos Guarapés, tá bom? Pessoal, como eu disse a vocês, esse conteúdo não é necessário que vocês se preocupem em decorar os nomes. Só tentem entender, né, esse período aí de lutas, de batalhas, e o que eles trouxeram também de bom para o Brasil, né? Como vocês viram aí, o governador Nassau fez várias benfeitorias, tá bom? E aí, depois disso, vocês vão resolver as páginas 176 e 177, que nós vamos corrigir aí na próxima aula, tá bom? Páginas 176 e 177. Bom, bons estudos, tá, gente? Resolvam com atenção, leiam o texto na íntegra, é um texto mais comprido, mais demorado, mas é preciso ler na íntegra, né? Qualquer dúvida é só chamar lá pelo WhatsApp, tá bom? Beijos e bons estudos. Tchau, tchau.